Bem-vindos ao canal Amazon Futebol USA. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai fazer os palpites aqui do que eu acho, né, que vai acontecer aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, antes da gente começar aqui o vídeo, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito importante, você que está acompanhando aqui o vídeo, deixa o like e se inscrever no canal, tá, pessoal? O like é para que o YouTube recomende aqui o canal para mais pessoas possam vir aqui e conhecer o conteúdo do canal. E a inscrição, né, para a gente bater nossa meta de 600 inscritos. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá ajudar um amigo aqui de vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e também não se esqueçam, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade daqui do canal. Beleza, pessoal? Deixa eu pegar aqui minha colinha. Vamos começar aqui a comentar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que tem os seguintes jogos. Vamos ter São Paulo versus Atlético Mineiro, Bahia versus Flamengo, Vasco versus Atlético Paranaense, Juventude versus Corinthians. Então essas são as quartas de final da Copa do Brasil. Então vamos começar com justamente o grande confronto, né, dessas quartas de final, pelo menos na minha opinião, que é justamente entre São Paulo versus Atlético Mineiro. Que é o seguinte, o São Paulo que está no momento melhor, né, do que a equipe do Galo. O Atlético Mineiro que é um time que oscila demais, né. O Atlético Mineiro que começou a temporada e todo mundo dizia, não, o Atlético Mineiro esse ano vai vir com tudo, né. O Milito aí chegou para somar aí, um técnico estrangeiro, tava fazendo o time jogar um futebol até que legal, bonito de se ver, mas depois, né, ao longo da temporada foi caindo, decaiu bastante o futebol do Galo. Depois deu uma reagida, deu uma engrenada novamente, depois novamente voltou a cair, né. Até o meio que é uma equipe que às vezes faz grandes jogos, mas também às vezes perde jogos bobos, né, perde pontos dentro de casa. Então realmente o Galo, olha, é uma interrogação, né? Perdeu para o Fluminense recentemente aí, por 2-0, se não me engano, foi 2-0 para a equipe do Fluminense. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. E agora vai enfrentar a equipe do São Paulo, né? Aí no Morumbi. E sinceramente falando, minha opinião, eu acho que quem vai passar para as semifinais vai ser o São Paulo. O momento do São Paulo é bom. O São Paulo vem aí no momento de alta. É um futebol que é mais confiado do que o Galo, né? Desculpa. Então o futebol do São Paulo é mais confiado do que da equipe do Atlético Mineiro. Então eu acho que o São Paulo passa da equipe do Atlético Mineiro. Então para mim eu acho que vai ser São Paulo nas semifinais. Próximo confronto aqui, a gente tem Bahia versus Flamengo. Cara, é um confronto que, se fosse alguns anos atrás, né, se não fosse o Bahia aí recente, né, com o SAF, com um bom elenco, eu diria que o Flamengo era favoritaço a passar para a próxima fase. O problema é justamente que é o Bahia recente, né, o Bahia já encorpado, se pode dizer, né, o Bahia que tem um bom time, é um time perigoso e com certeza vai dar muito trabalho para a equipe do Flamengo, né. Então eu acho assim que, para mim, o Flamengo tem um leve favoritismo, leve mesmo, bem leve, mas tem aquela coisa, né? O Flamengo está muito desfalcado, perdeu seus principais jogadores, né? Assim posso dizer, aí durante a temporada, né? Tem desfalque do Pedro, né? Que é o principal atacante da equipe na temporada. Tem o Gabigol praticamente não está jogando nada, né? Sinceramente o Flamengo não vai sentir nenhuma falta. Tem o Vinha, que também saiu machucado, só vai retornar ano que vem. E tem o Cebolinha, que estava ajudando demais, né? Ajudando demais a equipe do Flamengo. É um dos principais destaques positivos da equipe do Flamengo na temporada. Mas acabou se machucando e também só retorna ano que vem. Mas o Flamengo está se reforçando, né? Está se reforçando e tem o Michael, né? Michael que estreou aí no final de semana. Acabou ajudando a equipe a vencer a equipe do Atlético, do Bragantino por 2-1. Ele fez um gol, né? Fez o primeiro gol da equipe do Flamengo e ajudou demais a equipe rubro-negra a conquistar esses 3 pontos. Então assim, é um confronto onde vai ser muito difícil para a equipe do Flamengo. O Flamengo vai ter que jogar bola, coisa que não está fazendo, né? O Flamengo não vem jogando bola. Se bem que no último jogo, né? Até que
jogou mais ou menos, razoavelmente bem, né? Mas não foi aquele futebol que a torcida gostaria de ver, né, do Flamengo. E então o Bahia pode muito bem pegar e aprontar para cima do Flamengo. Mas eu sinceramente acho, pelo que o Flamengo está fazendo nas competições de eliminatória, né? Copa do Brasil e Libertadores, confronto de mata-mata, posso assim dizer, dá para confiar no Flamengo. Eu tinha apostado que o Flamengo iria passar contra a equipe do Palmeiras. Eu acho que o Flamengo vai novamente passar para a equipe do Bahia. Porque apesar do Bahia ter um time bom, né? É um time que esse ano é competitivo, apesar de já ter tido momentos melhores na competição. Mas eu acho que o Flamengo consegue passar para a equipe do Bahia. Principalmente porque o jogo de volta vai ser lá no Maracanã, né? Então o Flamengo tem condições de passar. Então o fator torcida talvez seja o diferencial para a equipe do Flamengo nesse confronto. Mas se o Bahia passar, não seria nenhuma surpresa, né? O Bahia tem o Bahia é outro time, né? Mas aquele time de anos atrás que só vinha para competir, como a gente fala. Não, agora eles vêm para competir para ganhar, né? Então o Bahia pode surpreender aqui, mas eu aposto no Flamengo passando para as semifinais. Vamos lá. Vasco versus Atlético Paranaense. Cara, ontem a gente teve o confronto entre os dois, né? Engraçado que teve confronto entre os dois na segunda e praticamente na quinta-feira vai ter mais de Vasco versus Atlético Paranaense. Novamente o primeiro jogo vai ser, na verdade, esse jogo de segunda-feira foi lá em São Januário, tá bom? E o Vasco venceu por 2-1. O destaque aí pro Vegete. Sempre o Vegete. O Vegete é o cara que ajuda a equipe do Vasco, né? Sempre é ele que tem que resolver a parada, que realmente dá um diferencial para essa equipe. E assim, né? Vamos lá. O Vasco, eu vou dizer, eu sei que vai ter muito torcedor do Vasco que vai ficar meio chateado com o que eu vou falar. Mas eu acho que o Vasco e a equipe do Juventude são os patinhos feios aí dessas quartas de final da Copa do Brasil. Porque é o seguinte, o Vasco em si, ele pode passar pelo Atlético Paranaense? Pode. Inclusive é a minha aposta, tá bom? Eu acho que o Vasco consegue passar pela equipe do Atlético Paranaense. E por quê? Porque é o seguinte, o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense primeiramente dentro de casa, precisa fazer um bom resultado, porque a equipe do Atlético Paranaense, né, do Furacão, é muito forte jogando lá na Liga, na verdade, a Arena Liga, né? É difícil a gente falar Arena da Baixada, né? É Arena Liga, o nome do estádio, né, do Atlético Paranaense agora. Então eles são muito fortes lá, em casa são muito fortes. Então a gente tem aquele fator de campo sintético e tudo mais. Então o Vasco tem que vencer bem a equipe do Atlético Paranaense em casa, para poder assim, chegando lá, levar uma boa vantagem e assim conseguir a classificação lá. Porque se o Vasco empatar contra a equipe do Atlético Paranaense em casa ou perder, fica muito difícil para a equipe do Vasco da Gama passar de fase. Mas eu acho que o fator também torcida vai empurrar muito a equipe do Vasco. Então assim, o Vasco em seus territórios, né, em São Januário, está voltando a jogar bem, né? Está voltando até aquele time mais raçudo, sabe, que briga mesmo. E como foi no início, né, aí da era Paiva. Então o Vasco mostrou isso no último confronto, né? Venceu de virada. Então dá para a equipe sonhar, né? Eu aposto no Vasco, sinceramente falando, eu aposto no Vasco, mesmo sabendo que o Atlético Paranaense tem uma leve vantagem, mas a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que é outra equipe, né, no futebol brasileiro, que é o Ceará de Mar, né? O Atlético Paranaense que tem uma boa equipe, sim, tem um bom jogador, tem o Mastriani ali na frente, né? O Vasco tem o Vegete, o time do Atlético Paranaense tem o Mastriani, que é um bom atacante, eu acho um bom atacante. Foi destaque ano passado, né, para a equipe do América Mineiro, né, se não me engano. E pode ser também um diferencial. E assim, o Vasco, eu tava vendo muitos comentários de pessoas tentando, né, achar semelhanças entre esse Vasco e o Vasco que foi campeão pela última vez da Copa do Brasil, né? E eu até falo isso para amigos, né, que são vascaínos, eu digo assim, que esse Vasco é mais fraco do que aquele lá. Porque é o seguinte, aquele lá tem alguns destaques, né? Tinha bons jogadores ali que você olhasse, não, pô, esse cara realmente é bom, né? E o Vasco, esse Vasco aqui, só tem praticamente o Léo Jardim, que pode ser um diferencial. Inclusive, eu acho que essa partida vai para pênaltis, tá bom? Eu acho que o Vasco vai se classificar nos pênaltis. É uma aposta minha.
Então o Vasco tem o Léo Jardim e tem o Vegete, né? O Vegete que, como eu falei, é o cara que faz o diferencial na equipe do Vasco. Então, são dois jogadores importantes. Tem o Payet que, quando ele está em condições, né, físicas de estar em campo, ele faz boas partidas. É o cara realmente que é o maestro da equipe do Vasco, essa é a verdade. Com ele em campo, o Vasco é um, sem ele, o Vasco é outro. Tem outros jovens, né, da base da equipe do Vasco que pode também entrar e também fazer alguma diferença, mas sinceramente falando, se a gente for para realmente nomes mesmo que põe medo, que realmente põe respeito na equipe do Vasco, é somente o Léo Jardim, o Payet e o Vegete. Então, o Vasco tem essa limitação, né? Uma equipe limitada que, sinceramente falando, acho que já avançou até muito na competição, mas eu acho que, sinceramente falando, acho que para título de Copa do Brasil, o Vasco ainda vai ter que mostrar muita coisa. Como eu falei, o Vasco não mostrou raça, dedicação, vontade, mas ainda não é aquele futebol que você diz, não, o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Vai ter que superar. Tem parte que o Vasco joga muito bem, joga com raça, com vontade, e tem parte que o Vasco praticamente não joga nada. Não joga nada, é dominado pelo time adversário, conta muito justamente com boas atuações do Léo Jardim para poder se safar, né? Mas, como falei, o Vasco se classificar, vai ter que jogar bem o primeiro jogo, vencer a equipe do Atlético Paranaense em casa, e no segundo jogo tentar segurar as pontas para poder se classificar. Como falei, a minha aposta é no Vasco, né? Mas se der Atlético Paranaense, que até, inclusive, para encerrar, né, o assunto sobre esse jogo, o Atlético Paranaense, que é uma equipe bem forte, né, em Copa do Brasil, sempre está chegando longe na competição. Então é uma equipe que sabe muito bem jogar a Copa do Brasil. E é uma equipe bem chata, né? Quando é na Copa do Brasil é bem chata a equipe do Atlético Paranaense. Mas eu aposto no Vasco. Vamos lá. Então vamos lá para o último confronto aqui. É Juventude versus Corinthians. Cara, confronto que meio que, por incrível que pareça, um confronto meio que equilibrado, assim pode dizer, né? Entre a equipe do Juventude e a equipe do Corinthians. Porque é o seguinte, vamos lá. O Corinthians é uma equipe que não vem fazendo uma grande temporada, vem fazendo uma temporada muito abaixo do que a torcida tinha como expectativa, principalmente pelas promessas aí do seu presidente, que inclusive está foi aberta, né, posso dizer, uma ação de impeachment para poder tirar ele. Então ele começou a falar um monte de besteiras aí, dizendo que o time iria dominar o futebol esse ano, que não ia dar pro Flamengo nem pro Palmeiras, que ia ser o Corinthians, que ia conquistar tudo. E no final das contas, né, a gente tá vendo como é que é o Corinthians aí na temporada. É uma equipe que até que tá indo bem na Sul-Americana, mas tá passando, sinceramente falando, assim, na bacia das almas, como a gente fala aqui. Passando assim no sufoco. Tanto é que no jogo contra o Bragantino perdeu o jogo de volta e foi nos pênaltis. Se não fosse a grande atuação do Hugo Souza, né, defendendo aos pênaltis, foi 3 pênaltis seguidos, se não me engano, que o Hugo Souza defendeu, a equipe do Corinthians não tinha passado. Então, o Corinthians é uma equipe que, sinceramente falando, pode ser que os corintianos aí que estão acompanhando aí o canal fiquem também chateados com o que eu vou falar, mas é uma equipe que tecnicamente é bem fraca. Sinceramente falando, é uma das equipes do Corinthians mais fracas que eu já vi assim na história. Porque assim, vamos lá. Atacantes. Cara, tem o Yuri Alberto, que é um atacante que lá no começo da sua carreira era dito como uma promessa, mas depois disso só decaiu, né? E ele no Corinthians, cara, ele erra uns gols bem complicados, né? É bem inaceitável. Inclusive eu vi vídeo do Neto, né? Pé da vida em um dos lances que ele perdeu um gol ali, pelo que inacreditável, e ficou muito pé da vida. E para completar, né? O Corinthians ainda contratou o Pedro Raul, que foi outro que veio aqui pro futebol brasileiro, né? Voltou aí pro futebol brasileiro com a camisa do Vasco. E também não fez nada, né? É muito mal. E se não fosse realmente esse mal... Engraçado isso, né? Se não fosse o Pedro Raul se sair muito mal, né? Jogar muito mal aí com a camisa do Vasco, o Vasco não tinha a necessidade de encontrar um novo atacante, né? Que no caso foi o Vegete. Aí saiu o Pedro Raul e veio o Vegete, né? E o Vegete tá sendo o que é, né? Com a camisa do Vasco. Então, assim, o Corinthians não é uma equipe confiável. Mas em mata-mata pode ser que dê bom, né? Principalmente
contando com o Hugo Souza, né? Que realmente vem salvando demais a equipe do Corinthians, principalmente nos pênaltis. Então, eu posso dizer que o Corinthians pode sim passar para a equipe do Juventude, mas vai ser no sufoco, né? Porque o Juventude é uma equipe que, apesar também de não ser uma equipe tão forte assim, mas é uma equipe que até que é bem arrumadinha, né? É uma equipe que é bem assim... uma equipe que pode dar trabalho à equipe do Corinthians. Então, eu acho, sinceramente falando, que eu vou apostar no Corinthians, sinceramente falando. Não pelo futebol apresentado, não pelo que... Assim, para a camisa, sim, a camisa do Corinthians é bem pesada, mas assim, o que me leva a acreditar que o Corinthians vai se classificar é justamente essa questão da equipe se dar bem, né? Tá se dando bem aí nos mata-matas e é questão de levar para pênalti, né? Eu acho que essa parte vai para pênalti e novamente o Hugo Souza vai se destacar, né? Mas todos os olhos abertos para o Juventude, né? Porque o Juventude pode surpreender a equipe do Corinthians e pode avançar para a semifinal. Se avançasse também não seria nenhum nossa, uma surpresa. Nossa, engraçado que o Juventude foi campeão da Copa do Brasil já, né? Então pode ser que seja, pode chegar aí, quem sabe numa final, um título novamente. Sei que é muito difícil as equipes que estão aí, mas quem sabe, né? Quem sabe, sonhar não custa nada, né? Mas assim, minha aposta é no Corinthians. Como falei, o Juventude pode passar sim pelo futebol não apresentado pelo Corinthians. E o Juventude é uma equipe também que demonstra raça, vontade. É uma equipe organizada, apesar de ter perdido, né, o Roger Machado aí para a equipe do Internacional, que acho que foi uma bobeada. Eu acho que o Roger fez uma péssima escolha indo para o Internacional. Acho que ele estava muito bem aí no Juventude e foi se meter aí no Inter. O Inter também está muito nas pernas. Estava até ali flertando, como a gente fala aqui, com a zona do rebaixamento. Acho que ele deveria ter continuado no Juventude até o final, né? Até o final, no final da temporada aí pegaria e iria para outra equipe, mas ele no Internacional acho que não foi uma boa escolha não. Então assim, eu sinceramente aposto no Corinthians. Então, vamos lá, minhas apostas aqui. Acho que eu vou errar alguma, né? Mas lembrando que na última vez que a gente fez esse espécie de palpite aqui, palpitômetro aqui, pode se dizer assim, pode ter praticamente todos, né? Tem vídeo aí, se você não acredita em mim, dê uma olhada no vídeo aí que eu falo sobre as oitavas de final da Copa do Brasil, e lá eu dou meus palpites e eu posso dizer que eu acertei praticamente... Eu acho que eu acertei 100%, não me lembro agora, mas eu sei que eu acertei boa parte aí dos classificados das quartas de final. Então vamos lá, repetindo aqui. São Paulo versus Atlético Mineiro, eu aposto no São Paulo. Bahia versus Flamengo, eu aposto no Flamengo. Vasco versus Atlético Paranaense, eu tô apostando no Vasco. E Juventude versus Corinthians, eu tô apostando no Corinthians para poder passar. Então são esses os meus palpites aqui, os classificados para as semifinais. E você aproveita, né? E deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai passar aí para a próxima fase da Copa do Brasil, tá bom? E se você quiser fundamentar as suas escolhas, fundamente, tá bom, pessoal? Mas, obviamente, sempre repetindo aqui, respeitando sempre a opinião do outro, tá bom, pessoal? Não vamos aí ficar se xingando de forma gratuita aí só porque você não concorda com a opinião do outro, tá bom? Cada um tem sua opinião, cada um pode achar uma coisa contrária ao outro, então é sempre bom pegar e respeitar a opinião do outro, tá bom, pessoal? Até porque a gente vive num país democrático, então cada um tem a sua opinião, tá bom, pessoal? Então, comente aí, né? Quero ver a opinião de vocês aí sobre quem vocês acham que vai passar para as semifinais da Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir aqui o vídeo. Lembrando para você que está acompanhando aqui, para deixar o like aqui no vídeo, para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, então, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo, pessoal. E vejo vocês num próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!